Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã o Santos volta a campo pela penúltima vez nesta temporada, neste Campeonato Brasileiro. E se amanhã tem jogo do Santos, hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila, o nosso penúltimo pré-jogo da temporada do Santos Futebol Clube, pelo menos. Vamos ver como será na Copa do Mundo. Então vamos falar aqui de Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, na verdade, amanhã às 8 da noite, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que representa uma disputa direta por uma vaga na Libertadores, mas muito mais no caso do Botafogo do que do Santos, que o Santos tem uma chance muito pequena de conseguir essa vaga, e se eu tivesse que apostar, o Santos perderia a vaga para ele mesmo, como fez empatando com o Avaí na última rodada em casa. Mas antes de falar do jogo, então, vamos fazer o que nós sempre fazemos aqui, que é pedir para você se inscrever no nosso canal. Ajude aí o nosso canal a dar uma crescida e no mais compartilhe, deixe um like e comente, dê o seu palpite. Agradecer aqui o Rogério Sanassi, que fez comentários nos 2 vídeos que estão no canal. Eu tirei um agora, que era a transmissão ao vivo sobre o tema da guerra que o Santos parou, aproveitando esse mês que o Santos está fazendo muitas homenagens, né? Eventos com relação a essa guerra. Então chamei o Vinícius Cabral para participar aqui. Confiram lá o vídeo, ficou bem interessante. A transmissão ao vivo teve uma pequena falha técnica, eu dei uma editada, então ficou menos 2 minutos que não estava nada acontecendo. Confiram lá que ficou um vídeo bem interessante. E vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã, então. O Santos que entra em campo com 47 pontos na 12ª colocação, ainda com chances matemáticas de ir para a Libertadores, mas uma situação bastante complicada. É o Santos que empatou com o Avaí em casa, então poderia estar com 49 pontos e aí numa situação um pouco melhor, mas ficou apenas com 47. Está em 12º, lembrando que o 7º e 8º vão para a Libertadores, nessa situação que nós estamos, e neste momento são América Mineiro e Atlético Mineiro, que tem 52 pontos. O Santos só chegaria a 53 caso vença Botafogo amanhã e Fortaleza no domingo. Então a chance do Santos conseguir essa vaga é muito pequena, não só pela incapacidade do Santos de conseguir vencer os jogos, que é bastante flagrante, mas porque os times que estão acima estão em condições bem melhores. No caso, o São Paulo perdeu ontem para o Internacional em casa, então ele também tornou a situação dele um pouco mais complicada. O Santos, caso conseguisse vencer, precisaria ainda de um tropeço do São Paulo. E precisa também de um outro tropeço do Botafogo na última rodada, mesmo que vença. Assim. Então, a situação do Santos é bem difícil. O Botafogo teria que pelo menos empatar contra o Atlético Paranaense em Atlético Paranaense, em Curitiba. E aí ainda torcer para nem América Mineiro nem Atlético Mineiro fazerem mais um ponto. Caso o América Mineiro faça mais um ponto, o Santos já não alcança pelo número de vitórias. Se o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Corinthians fora na última rodada, e o Cuiabá em casa, bom, Cuiabá em casa é complicado, né? Mas enfim, se empatasse com o Cuiabá e perdesse do Corinthians, o Santos ainda poderia alcançar o Atlético Mineiro. Falo tudo isso para deixar muito claro as possibilidades aqui de classificação do Santos. Então é isso, né? O São Paulo tropeçar na última rodada, o Atlético Mineiro fazer um ponto nos próximos 6, ou o América Mineiro perder os 2 jogos, não poderia ter nenhum empate. O Botafogo não venceu o último jogo e o Santos conseguir a parte mais difícil, na minha opinião, que é o Santos vencer os 2 jogos. Não sei se isso vai acontecer, mas se for acontecer, teria que começar amanhã contra esse Botafogo que vem de um retrospecto ruim jogando em casa. O Botafogo dos últimos 10 jogos venceu 2 em casa. Deixa eu até fazer a conta aqui, ó. Ele vem de uma vitória fora de casa, ele é um visitante melhor, inclusive, mas venceu o Atlético Mineiro fora de casa na última rodada, mas perdeu para o Cuiabá na rodada anterior em casa, ganhou do Red Bull Bragantino, mas perdeu do Internacional em casa, venceu o Botafogo fora, venceu o Avaí fora, perdeu do Palmeiras em casa, ganhou do Goiás fora, ganhou do Coxa em casa, empatou com o América em casa,
ganhou do Fortaleza fora, perdeu do Flamengo em casa, é clássico, enfim, mas perdeu. Empatou com o Juventude fora, empatou com o Atlético Goianiense em casa, empatou com o Ceará em casa, aí perdeu do Corinthians fora e ganhou do Atlético Paranaense em casa. Então, em casa ele vem tendo derrotas, assim, né? As derrotas foram em casa para Palmeiras, para Internacional, para Cuiabá. Então, talvez o Santos não esteja em território tão hostil. Claro que a gente vai falar de retrospecto aqui, mas é mais para ilustrar, né? Porque o retrospecto do Avaí também era terrível e o Santos conseguiu a proeza de empatar. Santos que deve ter desfalques, né? E com esses desfalques, o Maicon deve ser a grande novidade como titular. Estou aqui com a Gazeta Esportiva aberta. O Santos não vai ter o Lucas Braga. O Lucas Braga não entra em campo por causa de uma pubalgia preocupante. Ele vinha sendo titular com a lesão do Soteldo. O Felipe Jonathan também não deve jogar, lombalgia também. Bom, Ed Carlos não joga mais essa temporada. O Alex Nascimento apresentou problema na coxa esquerda. O Soteldo também não deve mais jogar nessa temporada. E o Zanocelo, acho que o Zanocelo tomou um amarelo no banco, inclusive. Eu não, acho que ele não entrou no último jogo, mas ele tá suspenso. E o Luiz Felipe também tá suspenso. Se vocês prestaram atenção, o Luiz Felipe e o Alex, os dois zagueiros que vinham alternando a titularidade, estão suspensos, então o Santos terá forçosamente que ir com o Maicon de titular. E aqui na Gazeta Esportiva, a escalação provável para amanhã é João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Maicon, Eduardo Bauerman, que é a zaga titular do Santos, e Lucas Pires na lateral esquerda, já que Felipe Jonathan não vai poder jogar, Rodrigo Fernandes e Camacho, Ângelo, Sanches ou Luan, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Então, Lucas Barbosa assumindo essa titularidade. E o Sanches novamente entrando como titular, ele que cumpriu suspensão na última partida, ou ele ou o Luan, para ocupar esse meio de campo. De novo, acho que é um meio de campo meio esvaziado. Acho que é um meio de campo que não vai ter sustentação. A gente já viu várias vezes, né? Fica só o Rodrigo Fernandes marcando. E aí o Camacho e o Sanches tentando criar, mas não são exatamente esses jogadores ultra criativos. E força o Ângelo a ter que voltar um pouco mais para buscar o jogo e mais jogadas, pelo menos foi o que a gente viu no final do jogo contra o Avaí, em que o Ângelo ainda conseguiu algumas jogadas boas pro Juan, que acabou desperdiçando. Então esse é o time que deve ir a campo, meio de campo então vai ser possivelmente Rodrigo Fernandes, Camacho, Sanches, talvez o Ângelo recuado, talvez o Ângelo na ponta e o Lucas Barbosa na outra ponta com o Marcos Leonardo centralizado. Jogo que é sempre complicado, o Santos não vem bem fora de casa, mas que tem um retrospecto positivo contra esse Botafogo. O Santos vem de 2 vitórias seguidas contra o Botafogo, venceu no primeiro turno, aquele jogo em que não me engano, o primeiro gol foi do Batistão, o segundo foi um belo gol do Marcos Leonardo. No segundo jogo do ano passado, que foi em casa também, né, do segundo turno, foi uma vitória de 2-1, aquele golaço do Soteldo, que ele mata a bola e dá um voleio. E o Santos não perde para o Botafogo, nem em casa nem fora, desde 2017. Um 2-0 que foi, se foi o jogo que eu tô pensando, foi um jogo muito, muito ruim do Santos. Um ano que o Botafogo acabou não caindo, até fez um campeonato decente. Mas antes disso, em 2016 o Santos venceu os 2 jogos do Botafogo. Em 2014, porque o Botafogo jogou a segunda divisão, em 2014 o Santos também venceu na Copa do Brasil, no Brasileiro, e perdeu. Teve uma derrota no Brasileirão, né? Ah, é, perdeu uma no Brasileiro, mas ganhou as 2 da Copa do Brasil e o segundo turno do Brasileirão. Então o Santos vem de um retrospecto muito bom contra o Botafogo, que me preocupa sempre, porque é um. Bom, o Botafogo tem todo aquele histórico, né? Não só dos duelos dos anos 60, mas também a fatídica final de 95. Então é um time que acaba. Desperta simpatia em muitos dos torcedores adversários, mas nem sempre isso acontece com o torcedor do Santos, já que existe essa rusga muito profunda aí de 95. De qualquer forma, o Santos vem de um retrospecto bom, espero que mantenha, mas é um time que o Santos não tende a fazer assim, jogos muito, muito fáceis, mas que se mantenha aí esse tabu. Já são 7 jogos sem derrota para o Botafogo. Poderíamos seguir assim, que eu não acharia nada ruim. Então, ressaltando aqui de novo essa escalação provável,
lembrando que o Botafogo ele veio de uma vitória contra o Atlético Mineiro, eu vou até abrir aqui porque eu fiquei curioso. Como que foi esse jogo, né? Deixa eu até ver, porque o Botafogo venceu o Atlético Mineiro fora de casa. E até pra gente ver que jogadores que a gente pode dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Então foram gols de Tiquinho Soares e Vitor Sá. O time que foi a campo do Botafogo, então o Tiquinho Soares é o centroavante deles. O Vitor Sá entrou durante a partida. E inclusive marcou o primeiro gol, então foram 2 gols bem no final da partida. E é um time que tem, por exemplo, o Tietê, né, que quase veio pro Santos, né, na época do Diniz. Tem o Gatito Fernandes, né, o Patrick de Paula, que era do Palmeiras. Então é um time assim que na minha opinião, tá fazendo um campeonato bom pro elenco que tem, tá na nossa frente. Então não tem nem o que falar. Mas vamos ver se o Santos consegue aí trazer um bom resultado, até para manter vivo essa possibilidade muito pequena de Libertadores. Lembrando que caso o Santos empate ou perca, fica zerado a chance de ir para Libertadores. Mas caso empate, acho que o Santos não perde mais a vaga para a Sul-Americana. Lembrando que até o 14º vai para a Sul-Americana. Então, o Santos teria que ser ultrapassado por pelo menos mais 2 times. Caso faça 48. Não, com o Coritiba não alcança mais daí. Então, o Santos estaria garantido na Sul-Americana caso faça mais um pontinho. Esperamos aí que consiga uma vitória, apesar de não ser super ultra provável. Mas então é isso aí, o Santos deve ir a campo relembrando com João Paulo, Natan, Maicon, Eduardo Barman, Lucas Pires. Lucas Pires e Natan, vai ser interessante ver essas laterais. E torcer muito pro Maicon ficar saudável, já que, como o Alex está machucado e o Luiz Felipe está suspenso, a reserva da zaga deve ser o Derek e talvez o Balieiro improvisado. Assim. Então é torcer muito pro Maicon não se machucar, aguentar o jogo inteiro e não ter nenhuma expulsão nem nada assim. Porque o Santos. Inclusive o Derek não é nem o melhor zagueiro, na minha opinião, da categoria, né, do sub-20. Mas é o que vem sendo relacionado, então deve ser o reserva aí dessa dupla. E aí, Fernandes, novamente se desdobrando na volância. Camacho, Sanches ou Luan. Espero que seja o Sanches, pelo menos nesse começo de jogo. Aí depois coloca o Luan e vê o que acontece. Ângelo, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Então, lembrando, o jogo amanhã às 8 da noite, horário de Brasília, com transmissão segundo aqui a Gazeta Esportiva do Sport TV, então o Sport TV deve transmitir, e do Premier, como sempre, tirando os jogos de mando do Atlético Paranaense, acho. Então confiram aí, torcer muito para que o Santos consiga a vitória, e se você tiver um tempo livre, secar hoje, né? Acho que a maioria desses jogos é hoje. Secar, vamos ver quem que vai jogar, torcer pro rival da capital, aí o Verde, o campeão, vencer o América. E pro Cuiabá arrancar uns pontos aí do Atlético Mineiro. Pra daí a gente ver se faz a nossa parte e chegar na última rodada com esperança ainda de classificação para Libertadores. Se o América e o Atlético vencerem, o Santos já não alcança mais. Se o Atlético Mineiro vencer e o América empatar, o Santos já não chega mais nessa vaga. Então vamos secar aí os caras, mas só porque hoje não tem jogo do Santos, então não tem muito mais o que fazer, fica aí secando os adversários. Certo, pessoal? Então amanhã, 8 da noite, Botafogo e Santos, Santos e Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Que o Santos consiga aí mostrar a evolução, né, que não vem mostrando nos últimos jogos, mostrar um futebol um pouco melhor e torcer para que venha um resultado positivo e que principalmente esses jogadores que entrarem, né, Lucas Pires, Natan, Sanches, de qualquer forma, mostrem um futebol um pouco melhor. Assim. É uma pena que, enfim, o Zanocelo não vai poder entrar, já que ele conseguiu ser suspenso sem entrar em campo. Então é isso, amanhã 8 da noite, quinta-feira, que o Santos consiga aí os 3 pontos. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso pré-jogo, penúltimo pré-jogo da temporada. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa um like, compartilha e comente aí o seu palpite, o que você acha da escalação. Interaja com a gente, que isso nos faz muito, muito, muito feliz. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.